Vamos começar então? Bom, acho que todo mundo conseguiu ver o material. É um material diferente, é uma outra forma de se trabalhar, né? Vamos fazer algumas coisas hoje. Deixa eu abrir aqui o material. Vamos lá então? Bom, então o que acontece? Hoje não vai ser aquele exercício de ontem, né? Ontem acho que vocês já pegaram mais ou menos a lista que está lá no portal, já começaram a dar uma lida e começaram a ver então que a gente tem, dando uma geral aqui em termos de programação, a gente tem a questão de que eu tenho constantes, né? No material lá, a gente começa trabalhando com constantes que podem ser numéricas ou podem ser literais, né? Que são valores que a gente pode trabalhar diretamente, como, por exemplo, o valor de π, por exemplo, né? Que é um valor constante, ou qualquer outro valor que eu queira trabalhar diretamente com um determinado valor, né? E eu posso trabalhar com esses valores de uma forma numérica, sendo positivo ou negativo, né? E ele vai ficar, como o nome diz, é uma constante, vai ficar lá com aquele valor, né? A constante pode ser lógica, que é verdadeiro ou falso, né? E eu posso ter constantes literal, seriam as letras aqui no caso, ou dígitos, né? Pode ser considerado também como constante, né? E depois a gente tem as variáveis. Como o nome diz, ele varia, né? Então, o que acontece? Tem as regras de nomenclatura que a gente viu aqui, que tem aqui colocado no material. Tem as palavras reservadas ou palavras-chave que a gente não pode utilizar, como sendo nome de variável, né? Tem a forma de declaração, né? Que a gente trabalha com o formato de eu ter a declaração das variáveis e eu vou ter uma sequência de comandos lógicos entre begin e end, né? A lista das variáveis vai definir, separado por vírgula, 2 pontos do seu determinado tipo. Até aí, tranquilo, né? Não tem nada assim fantástico. Tem a declaração de tipos, né? Aí o tipo eu uso igual, né? Observe que aqui no tipo variável, aqui em cima, eu uso 2 pontos aqui para declarar o tipo, né? Já na declaração de tipos, criação de um tipo, eu uso, ó, aqui eu tenho 2 pontos, né? E o tipo, né? O tipo pode ser inteiro, real, caractere, booleano, tem o tipo string também, né? São aqui esses aqui declarados. Eu tenho a palavra var e eu tenho lá separados por 2 pontos, ok? E o tipo não, o tipo vem como um sinal de igualdade. Então eu posso definir um tipo baseado nesses princípios aqui, tá certo? Então o que nós temos? Temos uma série de declarações que estão aqui, com exemplos, com sua explicação, tudo mais, ok? E tem os exercícios. Comentário é o que coloca entre chaves, certo? Se tiver entre chaves, seria um comentário, certo? Bom, muito bem. O que nós temos? Vimos aqui, depois disso aí, tem a questão dos operadores. Aí começa com os operadores aritméticos, expressões aritméticas, né? Eu tenho operador de multiplicação, divisão, tem o div, tem o mod, né? Que o div, ele pega... O que é que faz o div mesmo, pessoal? Alô? Boa noite. Tá todo mundo aí? Operação de divisão? Ele pega a parte inteira da divisão, certo? Div, né? E o mod faz o quê?
mod vai pegar o resto da divisão. O resto da divisão, exatamente. Certo? Bom, muito bem. Então, eu tenho situações para dizer, para trabalhar dessa maneira, né? Tem, então, div, mod, tem multiplicação, tem divisão, né? Aí tem algumas funções que já existem lá, como SQRT, SQR, né? Aí aqui temos as funções pré-definidas, aqui no caso, né? Aqui tem um LN, logaritmo neperiano, o ESP, que é a potência elevado ao logaritmo, a E neperiano elevado a uma potência, valor absoluto, trunc, round, SQR, que eleva ao quadrado, gera o quadrado, SQRT, que tira a raiz quadrada, aí eu tenho seno, cosseno, arco tangente. Algumas das funções, certo? E daí tem uma série de exercícios que eu pedi aí para vocês fazerem baseados nesses exercícios, né? Começando por esse aqui, certo? Tudo bem? O que é a ideia? Que tem os operadores que são chamados relacionais, certo? Porque ele trabalha com uma relação, ele vai ter duas partes, né? Certo? Sempre vou ter... Quando eu estiver trabalhando com operador relacional, ele vai estar trabalhando entre dois valores. É maior, é igual, é diferente, menor igual, maior igual, certo? E aqui tem umas condições vinculadas com essas expressões, certo? E aqui embaixo, da mesma forma, tem exercício de fixação. Então, o material, para quem estava preocupado lá, que não entendia de programação, na verdade, ele não depende até aqui de programação. Você consegue entender o material, ele tem exemplos e o exercício baseado no exemplo, certo? Então, aqui ele pede para dizer o resultado que vai gerar, se eu tenho A valendo 3, B valendo 16, se eu pegar esse resultado aqui, o que ele vai dar aqui, na primeira coluna? Vai dar A mais 1 é maior ou igual a SQRT de B? SQRT de B vale quanto? Raiz quadrada de 16 vale quanto? 4. 4. Aí eu tenho A que vale 3 mais 1, dá 4. Então aqui vai dar o quê? True. True. Né? Aí eu tenho lá, o nome vale Miriam. Ele pergunta, é nome diferente de Ana? Vai dar o quê aqui? True. True. Aí eu tenho, profissão vale advogado. Profissão igual a médico? Não. Vai dar false. False. Né? Então, é baseado nesse princípio, exercício de fixação aqui, certo? Ok? Aí tem a questão de operadores lógicos. Tá aqui, operadores lógicos, né? AND, OR e NOT, certo? AND, OR e NOT, ok? Então, aí aqui tem uma série de exercícios trabalhando com AND, OR e NOT, ok? Bom, falou em lógica, é um pouco diferente o processo, certo? Então, aqui tem exemplos de NOT, tem expressões aqui colocando aqui, tá certo? E aqui tem a prioridade. Então, quem tem a maior prioridade? Multiplicação. A NOT. Justamente o NOT, certo? Aí, em segundo lugar, tem o quê? Tem a multiplicação, tem a divisão, tem o div, tem o mod e tem o end, certo? Aí, depois dessa prioridade, aí vem adição, subtração e o OR, certo? E eu tenho, por último, os operadores relacionais. Igual, diferente, menor, menor igual, maior e in, certo? Então, eu tenho lá a última prioridade entre os operadores do tipo relacional, assim como a gente tem as expressões aqui. Aí aqui tem exercício de fixação, tá certo? Bom, dá para a gente entender mais ou menos como funciona. A ideia da aula de hoje é a gente trabalhar um pouquinho essa questão dos operadores. Perdão. Arquivo, novo. Vem aqui em programa simples. Salvar? Não. Então, abrir um projeto novo. Certo? Tudo bem até aí? Vamos dizer assim, na aula passada a gente fez o programa de Bhaskara lá. Foi isso?
tenho ele até gravado aí, vamos ver. Abrir. Aí LP4, LP2. Tá aqui. Bhaskara. Abrir o projeto. Tá aqui. É isso? Então, vamos dizer assim. Dentro da ideia de usar o if aqui, eu tenho essa situação de que se o delta for maior ou igual a zero, eu vou ter a situação de ter operadores, duas raízes reais, que podem ser iguais ou podem ser diferentes, tá certo? O que a gente tem, mais ou menos, vamos dizer assim, aqui dentro do material que a gente está trabalhando, ele tem a questão de operadores lógicos aqui, certo? Tem aqui, lógicos, né? Junto com as expressões e tudo mais, tem toda a prioridade ali. Mas a gente tem essas operações lógicas, e mais lá em cima, eu tenho o que são ditas variáveis lógicas. Certo? A gente tem as variáveis aqui em cima, e dentro das variáveis eu tenho a variável que é do tipo booleano, né? Não está com termo lógico, mas ele é lógico, né? Booleano, ele vai identificar como sendo o tipo lógico aqui, certo? Tudo bem? Então, o que é a ideia aqui? Ó? Vamos dizer assim, eu tenho esse programa aqui, que ele leva em consideração, então, essa questão aqui, se ocorre de ser, existir raízes reais ou não, né? Então, vamos dizer assim, ó, vou colocar aqui, esses valores que estão aqui, são todos do tipo real, né? Ah, inclusive, eu estava esquecendo. Antes que eu esqueça de comentar novamente, pessoal que não está no grupo de LP2 ali, se possível, puder passar no WhatsApp o número do telefone para mim adicionar vocês no grupo, daí depois a gente vai passar o link pelo grupo lá do WhatsApp, certo? Beleza? Então, quem não está no grupo do WhatsApp, colocar o meu número, e daí vocês, por favor, depois passem no privado para mim, que daí eu vou adicionar vocês no grupo, ok? Voltando aqui, então, vamos dizer assim. Então, eu tenho a situação de que eu estou trabalhando aqui com o código aqui, né? Aí eu tenho a situação de trabalhar com uma variável do tipo booleano. Ah, mas eu não entendo de programação, então não vou saber, certo? Então vamos dizer assim, dentro dessa situação aqui, eu poderia dizer que eu vou ter uma variável lá, que eu vou chamar de tem raiz, certo? E vou dizer que ela é do tipo boolean. Tá? Seguindo os critérios daquilo que está documentado lá como sendo nome de variável que eu posso ter, eu tenho o que lá? Eu tenho o nome, inicia por letra, não tenho símbolos, não tenho espaço em branco, né? Não tenho caracteres especiais, certo? E declaro com dois tipos, tipo que é booleano, claro? Então, dessa maneira, eu consigo determinar uma variável do tipo booleano. A variável do tipo booleano, ela recebe que tipo de valores? True e false. True e false. É o que diz aqui no nosso material, né? Eu tenho lá que ela pode ser true ou false, certo? Lá em cima da constante, ele também já fala sobre isso, mas ele também fala sobre isso quando ele trata de variável, certo? Então, veja bem, aqui eu tenho uma situação. A gente tem, quando eu tenho um if, o if significa Se. Se. Se for verdadeiro, eu vou fazer tal coisa. Então, vou fazer isso aqui. Que o then significa então, né? Então, veja bem, quando eu tenho aqui o if aqui, eu posso ter o que a gente chama de uma variável do tipo booleana, ou eu posso ter uma expressão
lógico relacional, certo? O que é lógico relacional aqui, então? Bom, então, eu posso ter essa questão de tem raiz, certo? Tem raiz significa o quê? Ah, se tem raiz é verdadeiro, certo? Que outra variável eu poderia ter para ser do tipo booleano? Um outro exemplo aí, só para a gente trabalhar. Tem uma ideia? Vou falar alguns casos, aí vocês me dizem o que vocês acham. Se é booleano ou se não é booleano, certo? Por exemplo, achei. Seria uma variável do tipo booleano? Acredito que sim. Sim. Por quê? Porque ou eu achei ou eu não achei. Não é verdade? Vamos dizer lá, um outro caso. Sexo. É difícil? Não? Por que não? Na verdade, depende, né, professor? Se Depende do caso quê? você tá perguntando se a pessoa é o gênero masculino ou feminino, aí você pode declarar como verdadeiro ou falso. Hum. Agora, se você tá pedindo, por exemplo, para a pessoa inserir o sexo, não tem como você declarar sendo verdadeiro ou falso. Mas se for Então, masculino ou feminino, quem que é verdadeiro? aí a gente teria que declarar. Por exemplo, Pois é. Então, mas if aí masculino, fica. true. Mas entendeu a situação? Se você colocar masculino ou colocar feminino, eu posso dizer que poderia ser booleano, porque pode ser verdadeiro ou falso, certo? Sim. Agora, colocar a variável sexo como sendo do tipo booleano, aí a pergunta é: quem que é verdadeiro, quem que é falso? Então, daí entra no caso de se fosse já tivesse definindo o gênero da pessoa, né? Já tivesse definido, pré-definido o gênero. Agora, se não Então, tiver, o correto seria outro tipo de é, variável. pois é. Então, nesses casos, a gente não recomenda. Quando eu tenho lá, por exemplo, neste caso aqui, por exemplo, tem raiz, eu posso dizer verdadeiro ou falso, não é verdade? Concorda comigo? Tem ou não tem? Certo? Podemos dizer assim? Tá? Então, o que a gente coloca aqui, então, por exemplo? O que é que eu diria? Criei a variável. Tem raiz. E tem raiz, recebe. Beleza. A gente usou aqui, na condição aqui, no if, delta maior que zero, certo? Vamos entender assim, ó. Eu coloquei lá, tem raiz. Vou colocar assim. Como é que eu posso fazer isso? Observaram ali que foi feito? Eu creio que não, né, professor? Se que tá declarado como boolean, só deveria receber true ou false, não? Pois é. Mas o resultado que eu tenho de delta maior ou igual a zero vai ser o quê? Vamos visualizar, certo? Eu posso, dependendo do valor, eu posso, se ele for maior que zero, ele vai colocar em tem raiz que resultado? Se isso for uma verdade. Vai colocar o valor verdadeiro. Aí ele vai vir aqui e vai verificar. Se tem raiz, então ele vai calcular, certo? Senão ele vai dizer isso aqui. Concorda comigo?
Na aula passada a gente fez... Na aula passada não, na aula retrasada a gente fez isso aqui funcionar, não foi o que a gente fez? Sim. Né? Então vamos dizer assim, ó, eu mudei, acrescentei uma variável e coloquei o processo. Então, eu vou mandar executar. Certo? Então, quais eram os resultados, os valores que eu tinha lá? A vale 1, B vale 3 e C vale Menos 4. -4. Isso gerou para a gente raiz na aula, na outra aula lá, certo? Vamos lá. Entenderam o que ele fez? Conseguiram visualizar? Sim. Certo? Então, se a gente olhar aqui, ó, no código, ó, eu vou fazer uma coisa que não tinha feito ainda. Ó, eu vim com o mouse aqui, cliquei aqui do lado do 15 aqui. Tá certo? Tudo bem? O programa termina aqui embaixo, né, no end aqui, certo? Mas eu vou marcar um outro aqui embaixo no read key aqui. Certo? Tudo bem? Então, ó, eu vou mandar executar. Eu vou marcar um outro aqui, só para a gente visualizar. Esse cara aqui chama breakpoint, esse ponto que eu coloquei aqui. Break. O que significa break? Quebrar, parar. Parar. Point. Um ponto. Ponto. Ponto de parada. Certo? Então eu vou mandar executar. Ó, coloco 1, 3, -4. Certo? Ó, quando isso acontece, ele vem aqui, ó, ele volta para o Lazarus aqui, ó. Tá? Então, só para vocês visualizarem, eu vou passar com o mouse, ó, em cima do B. O B foi, a gente colocou 3. Vem aqui no A. 1. O C, -4. Tá certo? Delta, tá valendo 0. Mas eu não executei essa linha ainda, certo? Para mim executar essa linha, eu vou dar um F7. Oxa. Aqui, F7. Ó, executei essa linha. Quando eu executei essa linha, o que acontece? Ó? O valor de delta passou a valer 25. Tá certo? Coloquei 25 aqui, o que acontece? 25 é maior ou igual a 0? Eu venho aqui em tem raiz, ele tem o valor? Qual o valor que ele está tendo ali? Ou menos 4. Não. Falso. Tem raiz. Falso. False. Tá vendo aqui? Tem raiz apareceu em amarelo embaixo, certo? Tá todo mundo enxergando? Certo? Então, o que acontece? Ó? Eu não executei a linha ainda, ele está falso. Mas essa condição é verdadeira? Delta vale 25. 25 é maior ou igual a 0? Sim. Sim. Então, eu vou executar essa linha. Tem raiz, passou a valer true. True significa verdadeiro. Verdadeiro. Certo? Então ele vai chegar aqui e vai perguntar se verdadeiro, e é verdadeiro? É verdadeiro. Como é que eu estou fazendo para pular linha a linha aqui no programa? Eu estou usando o F7. Ó, quanto que deu o X1? Deu 1. Quanto deu o X2? Mais 4. -4. Certo? Então, eu estou executando. Observaram que ele veio nesse trecho de código aqui, no que está o begin? Porque essa condição é verdadeira. Se é verdadeiro, ele executa essas linhas onde eu tenho depois o then entre begin e end. Então, o que acontece? Executou aqui.
E qual foi a linha que ele terminou depois do end aqui? Ele pulou o else, pulou o write e veio aqui para o read key. Claro. Executo de novo, ele para aqui, tá? Então, eu posso continuar aqui. Ele voltou, na verdade, para essa tela, tá? Você tem que tomar cuidado, que ele vai voltar para a tela de origem e está esperando o read key para ser pressionado. Eu não pressionei, certo? Então, vou pressionar aqui, um Enter. Neste caso, como eu coloquei o read key lá, ele volta para cá. Observe aqui, ele veio para a última linha do F7, terminou a execução. Está claro esse processo? Ah, mas o programa poderia ser feito só para fazer isso. Como é que a gente faz para ver se o valor não vai bater, por exemplo? Certo? Então, ó, eu estou com os mesmos pontos marcados aqui, certo? Vou dar o play aqui. Tá? Mandei executar. Um valor que vai dar delta negativo. Vou usar o 1. Vou usar o 3. Só que em vez de usar menos 4, eu vou usar 4. Será que vai dar negativo? Quatro vezes A vezes C, 4 vezes 4 dá 6, B ao quadrado dá 9, vai dar menos... menos 7. Certo? Ó, vou dar Enter aqui. Ó, eu tenho... a tela está aqui, meu Lazarus. Ele parou aqui. Certo? Então, o A vale 1. 1, O B vale 3. 3, O C vale 4. 4. Então, vai ser 4 vezes 4, vai dar menos 16, com mais 9. Certo? 3 vezes 3 dá 9, né? Então, 9 menos 16. Aí deu delta. Delta deu menos 7. Tá vendo ali? Tudo bem? Se deu menos 7, então aqui vai dar verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Então, eu vou dar F7. Vem aqui, tem raiz. Falso. Já passei pela linha, certo? Isso significa que se isso aqui é falso, ele vai executar qual linha agora? Qual que é a próxima linha que ele vai executar? Else. Que está na linha Último. Item. 22. Ó, cada pontinho desse a gente considera uma linha. Então, está na 20, 21, 22, certo? Então, se eu der F7 de novo, ó, ele já veio para 23, na verdade, né? 22, vem para 23, onde ele vai escrever o resultado. Vou dar executar de novo, F7, ele volta para cá. Não existem raízes reais. Entenderam? Deixa eu ver essa bola. Vou pressionar uma tecla, volto para cá, certo? Ele já terminou. Aqui, veio para o end e termina o programa. Entenderam a colocação? Sim. Tá certo? Então, veja bem. Vamos analisar o que nós temos aqui. No material que eu passei lá, ele trata a respeito dos operadores lógicos, aritméticos, aqui, né, as expressões aritméticas. Lá em cima ele trata das variáveis do tipo, aqui é comentário, aqui ele tem os tipos, né? Aí ele define que eu posso ter, aí esse é o type, né? Antes do type eu tenho var, né?
E dentro do var, então, eu posso ter variáveis do tipo real, do tipo inteiro, do tipo booleano e do tipo char. Certo? Então, eu tenho os tipos primitivos para a gente poder trabalhar com os valores aqui. Certo? Tranquilo aqui? Então, o que eu tenho aqui de interessante para ser trabalhado? Eu tenho a questão de que eu tenho, às vezes, os valores aqui que podem trabalhar na forma de expressão. A expressão pode ser aritmética, né? E eu posso ter expressões, como o caso do div, do mod, da multiplicação, da divisão, certo? Eu tenho situações onde eu posso trabalhar com esses valores e considerando essas operações. Mas eu tenho, além das operações aritméticas, que são essas aqui, essas matemáticas aqui, eu tenho as funções pré-definidas, e nós vamos falar um pouquinho dessas funções, e eu tenho a questão de que eu posso estar trabalhando com expressões lógicas. Né? Então, uma expressão lógica, ela pode ser, como foi colocado aqui, ó, eu tenho o resultado de usando operador relacional. Né? Neste caso aqui em particular, eu coloquei que isso daqui está sendo atribuído até em raiz. Tá certo? Estou fazendo uma atribuição aqui. Né? E eu poderia ter, além dessa questão que eu tenho aqui, do tipo uma expressão relacional, que é esse caso aqui, né, aqui dentro das expressões lógicas, eu tenho situações de que eu posso ter uma questão de mais de um atributo. Né? Então, vamos dizer assim, eu tenho daí os operadores do tipo lógico. Esses aqui são relacionais, mas eu posso trabalhar com operadores lógicos, certo? Então, o que ocorre? Como é que a gente trabalha com essas operações lógicas relacionais? Tá? É essa o princípio. Para a gente chegar até esse caso aqui. Isso aqui são exemplos de operadores do tipo lógico. Né? Então, como é que a gente vai ter assim? Ó? Vamos lá. Eu vou fechar esse cara aqui. Alguém ficou com alguma dúvida aqui nesse exemplo que eu passei aqui, por favor? Tudo tranquilo? Nós estamos com tanta gente na sala, temos que começar a chamar o pessoal para participar, né? Tá certo? Então, vamos entender assim, ó, veja bem. Na matemática, ó, eu vou fechar esse cara aqui. Tá salvo. Vou fechar tudo. Vou vir aqui novo. Programa simples de novo. Já está salvo, né? Não vou salvar de novo. E vou colocar. Na matemática, a gente tem algumas situações que levam em consideração mais ou menos assim, né? Eu tenho um certo valor, né? E eu quero uma determinada faixa, né? Vamos dizer assim. Tem aquela questão de intervalos lá, tem? Então, vamos dizer assim, se eu levar em consideração que eu tenho lá valor 0, tá? Até 100, certo? Aí aqui, eu vou colocar mais longe aqui, vamos dizer que seja até de 100 até 200, certo? E eu tenho a situação de que vou trabalhar com um cara mais longe lá, né? Então, eu posso ter determinadas faixas aqui, não posso? Posso ter assim? Então, o que acontece é mais ou menos assim, veja bem. Quando a gente considera essa situação, eu tenho que levar em consideração de 0 até 100, por exemplo, eu vou considerar aqui inclusive o 100. Então, eu vou colocar 2 aqui. Aí, de 100, aí eu vou pegar uma outra faixa, se eu quero pegar um determinado intervalo. Então, eu diria lá, vamos dizer que seja, sei lá, um valor. E esse valor eu vou considerar que seja menor ou igual a 100. Uma situação, certo? Mas eu tenho uma segunda faixa que eu vou dizer que o valor tem que ser maior que 100, certo? Só que eu quero menor que 200. Menor ou igual a 200, certo?
A matemática, a gente faz isso dizendo que esse cara, valor aqui, ele está aqui no meio. Assim que a gente representa na matemática. Uhum. Certo? Só que esse formato aqui na matemática não é possível no formato computacional. Certo? Ele não consegue entender que isso daqui é uma expressão única. Certo? Então, para fazer esse formato, a gente coloca lá valor maior ou menor, maior, né? Que é o maior ou igual a 100. Certo? E eu digo, com o operador AND, que valor é menor Igual a 200. a 200. Perdão, aqui é maior só. Tá? A primeira faixa é esse aqui que é menor, certo? E esse aqui é maior. Então, a gente tem a questão de que eu tenho que esse operador aqui tem que ser verdadeiro, true, e esse operador aqui também tem que ser true. Certo? Senão, não está correto. Né? Como que a gente chega a essa situação? Vamos dizer assim. Se o valor tiver lá 150, ele é maior que 100 e ele é menor que 200. Então, está dentro dessa faixa. Se o valor for 90, 90 é menor igual a 200, não é? Só que ele não é maior que 100. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter... vou colocar aqui do lado, aqui na frente, aqui. Se eu considerar que o valor é 150, então ele é true, é verdadeiro. Certo? Porque ele é maior que 100 e menor que 200. Mas se eu levar em consideração, vamos dizer lá que é 90, aqui é false e aqui é true. False. Né? Então, eu tenho lá 90 é false. Certo? Então não vai valer. Tá? Então, eu tenho situações como as propriedades lá que a gente viu, que tem aqui os operadores lógicos, certo? Eu tenho a questão de que posso trabalhar ele na forma de operador, né? Ou na forma de constante, né? Lá em cima, lá em constante, eu posso trabalhar aqui, ó, false. Ou true. Posso ser true ou false. Se eu tiver true ou false, ele vai dar true. Em OR, né? Mas aqui esse que nós estamos trabalhando é AND. Então, se eu tenho verdadeiro, verdadeiro, eu vou ter verdadeiro. Senão, eu vou ter... Se eu tenho OR, vai dar verdadeiro. Agora, se tiver AND, os dois têm que ser igual. Certo? Tudo bem? Tranquila essa situação. Vamos visualizar esse processo na prática? Ó, se eu tenho um valor, vamos considerar lá uma situação onde eu vou ter lá, ó, vamos dizer assim, o Ali, lá na loja dele, se o cara comprar mais de 100 reais, ele vai dar 5% de desconto. Comprar mais de 100, menos de 200. Se ele comprar mais de 200 e menos de 300, ele vai dar 10% de desconto. Pode ser? Então, o que acontece? Eu tenho um valor de compra, certo? Vou ter essas faixas aqui. Como é que a gente faz esse programa? Se levar em consideração isso. Vou definir as variáveis. Vamos dizer assim, eu vou precisar do quê para mim poder fazer o programa? Valor de compra. Então, eu vou abrir aqui, ó, como um comentário. Vou dizer meu argumento de entrada é o valor. Argumento de saída, eu vou dizer que é o desconto, certo? E o valor a pagar. Valor pago. Bom? Então, vou declarar variáveis, vou declarar valor, desconto e valor a pagar. Eles vão ser de que tipo?
É real. Real. Beleza? Só minimizar isso aqui. Então, vão ser real. Certo? Beleza? Aí eu tenho o seguinte. Bom, tudo que é argumento de entrada eu vou Vou escrever. ler. Lá, lê. Né? E o que é argumento de saída eu vou escrever. escrever. Então, eu tenho lá, read. Vou colocar para ler o valor. Certo? Beleza? Aí eu venho e faço o quê? Vou verificar, vou colocar as condições. Certo? Então, eu tenho a condição para colocar usando o operador simplesmente lógico, né? O primeiro caso, se valor for menor ou igual a 100, então não ganha desconto. Desconto é zero. Ah, mas eu tenho que calcular o desconto e tenho que calcular o valor a pagar. Né? Então, o valor a pagar vai receber o quê? Valor. Certo? Quando eu tenho mais do que uma linha para executar, eu tenho que fazer o quê? Vamos pedir ajuda aos universitários, né? O pessoal da engenharia, que não estão conhecendo agora, eu tenho na aula, a gente chama modo emoção. Vocês já viram falar do modo emoção? Alguém já comentou com vocês? Não? Pois é. Então vamos dizer assim, ó. Eu vou sortear um número aqui, ó. Para dizer a verdade, eu vou pegar aqui, ó. 21 e 44. Certo? Tá? 21 e 44. Tudo bem? É o horário agora. Certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Quanto que dá 21 mais 44? 65. Ué, 66? 65, né? Beleza. Deu 65, certo? Eu vou pegar 6 mais 5, deu 11, certo? Ok? Então, eu vou pegar de baixo para cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu no Juan. Certo? Esse é o modo emoção, certo? Ué, qual que é o problema? Poderia ter caído no João Vitor logo depois, ó. Certo? Então, o que acontece aqui, ó? Se eu levar em consideração que eu tenho isso daqui, se eu tenho duas linhas, Juan, o que é que eu preciso fazer? Tem que colocar begin e end, porque as duas linhas vão ser executadas dentro dessa condição. Então, eu coloco lá begin, e aqui embaixo já veio o end, certo? Aí eu tenho a outra condição, que é se é justamente esse trecho aqui, ó. Se o valor da compra for maior que 100 e menor que 200, esse cara aqui, então, coloco lá begin, desconto vai ser quanto? 5%. 5%. Então, eu vou ter o valor vezes 5%, a gente diz que é 5 dividido por 100. Certo? Isso vai fazer o quê? Que eu vou ter o valor a pagar, vai receber quanto? Quanto que seria o valor a pagar? O valor menos valor vezes 5 dividido a 100. Na verdade, a gente pode dizer que é o valor menos o desconto. Desconto. Certo? Podemos dizer assim? E daí aqui eu tenho a segunda faixa para fazer. Então, se o valor for o quê?
é que fica agora? Para chegar nessa faixa aqui, vamos escolher alguém de novo Maior aqui, que, né? Hã? Não, maior que 200. vamos escolher alguém, vamos sortear mais alguém. O Juan foi sorteado, então diga um número aí, Juan. Três. Olha só. O Juan tá aqui. Então, 1, 2, 3. Matheus Duarte. Ó, quase chegou no Paulo aqui, hein? Ó. Aí, Matheus Duarte, como é que fazemos aqui? Alô, Matheus. Olha só, que absurdo. Vai dizer que o Paulo não sentiu friozinho na barriga aí, Paulo? Alô? O Matheus acho que não tá dormindo aí, tá cochilando aí, pelo jeito aí. Não é? Acho que dormiu. Bom, vamos ao Paulo que está aí na sequência, então, Paulo. Vai tu mesmo. Como é que fica aqui essa conta aqui, então? Eu tenho uma outra faixa aqui, certo? Como é que fica aqui? Chuta, não tem problema. Ó, se de 100 a 200 eu fiz isso daqui, de 200 até 300 eu vou fazer o quê? O Jean disse que é menor ou igual a 200. Mas o Maior menor igual ou igual a 200. 200? Oi? Maior igual a 200. Na verdade, é maior, né? Maior que 200. Maior que 200, fecha, e daí? End, End, valor menor que 300. valor Menor menor, igual. igual a 300. 300. Aí, entendeu? Vendo? Aí o que nós vamos fazer? Begin, como é que ficaria aí? Vamos lá, o Jean aí. Como é que ficaria aqui, Jean? Jean? O desconto vai ser de quanto nessa faixa? Não precisa ficar acanhado, não, pessoal. Nós estamos entre amigos. 10%. 10%. Como é que a gente faz esse cálculo, então? É lá, o Jean já colocou lá. Desconto recebe valor, quase isso, né? Faltou um asterisco ali, que é multiplicando, né? 10 dividido por 100. Certo? E daí o valor a pagar fica quanto? Valor menos desconto. Valor menos desconto. E temos uma terceira faixa, que o valor pode ser maior que 300, né? Certo? Como é que a gente faria? Bom, se a gente deu 0, foi para 5, foi para 10, automaticamente a gente vai induzir a dizer que o valor vai ser o quê? O valor for maior que 300, então, desconto, Vai para 20. 15. Desconto recebe valor vezes 15 dividido por 100. Certo? E o valor a pagar recebe Valor menos desconto. menos o desconto. Certo? Bom, feito isso, então eu vou chegar no final e vou
Quem que são os meus argumentos de saída? Valor pago. Desconto e valor pago, certo? Então, vou dar write ln. Já vamos chegar nesse aspecto, Wellington. Desconto e valor pagar. Certo? Só para visualizar, no material que eu coloquei para vocês ali, ele trata a respeito aqui das atribuições aqui, depois ele fala sobre saída de dados, ele fala sobre read e write aqui, certo? Então, read ln, read ln, como eu passei, e depois aqui embaixo fala sobre write ln, tá certo? Tá? E mais aqui abaixo, ele trata de uma situação aqui, ó. Cadê? Formatação, certo? Leiam bem essa parte de formatação, tá? No write, ele coloca lá que eu posso ter, ó, os valores de PI, onde PI é um parâmetro na forma E, pode ser E dois pontos E1, E dois pontos E1, E2, certo? Onde representa para ser escrito, né? Daí ele coloca aqui. E aqui ele tem a explicação aqui, ó, com relação a E1 e E2, que vão ser valores do tipo inteiros, certo? Positivos, que especificam o número de dígitos aqui, ó. Então, lembra que eu expliquei para vocês a respeito disso? Ó? Aqui está como sendo o K, está como sendo char, mas eu tenho o A, B como sendo do tipo real. Então, aí que ele coloca o B 2.5, 2.2, e aqui ele coloca 2.6, 2.2, certo? E o A que está 2.4, 2.2. Tudo bem? Então, aqui, nós vamos colocar a máscara aqui. Eu vou colocar um valor mais alto, né? Como a gente colocou, 2.8, 2.2. Ok? Isso tudo que está aqui embaixo, eu vou colocar entre chaves. O que é que significa chaves que está colocado lá no material? É um comentário. Comentário. É isso aí, Douglas. Isso aí, Jean. Marcos, né? É comentário, certo? Então, vamos entender aqui algumas questões aqui, né? Como o Wellington colocou ali. Eu não precisaria colocar no cálculo aqui do desconto, colocar entre parênteses? Será que faz diferença eu colocar entre parênteses ou não colocar entre parênteses? Nesse caso, diz que não. Por que que não? Por que que não faria diferença? O Douglas acha que faz. Mudou de ideia. Por que que não faz diferença? Porque, neste caso, ele vai multiplicar por 5 e dividir por 100. Será que muda o valor se eu multiplicar por 5 e dividir por 100? Neste caso, não muda. Certo? Então, esse é um caso que não faria diferença. Certo? Vamos dizer assim, dentre os operadores que a gente viu aqui, qual que é a prioridade entre os operadores aritméticos que a gente viu aqui? Ó, vamos subir lá. Subir mais rápido. Vamos subir de elevador aqui, né? Aqui. O que que acontece? A multiplicação, a divisão, o div, o mod e o end, eles têm o mesmo grau de prioridade. Mas quando tem o mesmo grau de prioridade, como é que ele faz para resolver a conta, então? Ele pega a esquerda para a direita. Então, ele vai resolver primeiro essa multiplicação. E o resultado dessa multiplicação, ele vai fazer a divisão. Isso altera o resultado que nós estamos procurando? Não, não altera. Certo? Mas vamos entender mais algumas questões a respeito desse processo aqui de fazer o programa. Né? Vamos dizer assim, tem um trecho de código aqui que, de certa maneira, se repete aqui dentro do programa, não tem?
O que é que repete aqui? O valor a pagar. O valor a pagar recebe desconto, valor menos desconto. É isso? Tá claro isso? Não, mas o primeiro eu não tenho. O primeiro if tenho? Não tenho. Mas faria diferença se ele fosse colocado aqui? Não, O valor do desconto está valendo quanto? 0%. Zero. Se está valendo zero, vai fazer diferença? Não. Não. Agora, se eu tenho uma situação, vamos entender assim, ele está no primeiro if. A condição do if aqui, ele tem a ver com todos os ifs que tem aqui estão com base no valor aqui, certo? Só o valor. Concorda comigo? É isso? Bom, se eu tenho as condições baseadas na mesma variável, certo? O que acontece? Será que ele depende da condição? O que vocês acham? Vou ter que acionar o modo emoção? Alguém quer se manifestar? Professor, como que é a mesma pergunta? Ó, eu tenho o primeiro if é em função do valor. O segundo if também em função do valor. Terceiro if também em função do valor. Quarto if em função do valor. Eu tenho uma linha aqui que é exatamente igual. Observe aqui, ó, na primeiro if, essa conta aqui é igual a essa. E é igual a essa. Que por sua vez é igual a essa. Tá certo? Todo mundo conseguiu enxergar isso? Se todos eles são iguais nesse sentido, a pergunta é assim, ele depende da condição? Depende do valor do desconto. Sim. Então, mas será que essa linha de código que está aqui, ele depende da condição? Não. Não. Isso significa se... se ele está em todas as condições, significa o quê? Ele está repetindo em todas elas, certo? Se ele está em todas elas, significa que eu posso retirar de todas elas, colocar somente uma vez aqui, ó, que não vai influenciar o resultado do meu programa. Concorda comigo? Uhum. É claro essa observação? Certo? E se levar em consideração ainda, ó, observe, porque essa linha, ela é a mesma linha que estava em todas elas, correto? Não é assim? Exatamente a mesma linha, tá? Então, se eu tenho só uma linha de comando dentro do if, então significa que eu posso tirar esse cara aqui e ele vai funcionar igual. Concorda comigo? Uhum. Isso faz o que para a gente dentro do programa? Melhor visibilidade de código? O código ficou muito mais fácil de ser visível, né? Não ficou muito mais visível? Certo? Uhum. Alguém tem alguma dúvida aqui com relação a isso? Alguém olhando o código aqui tem alguma dúvida a respeito de alguma coisa aqui da questão? Ninguém? Ah, então, se não tem dúvida, eu posso perguntar, né? Tá certo? Ninguém tem dúvida aí? Se alguém tiver dúvida, eu posso esclarecer. A dúvida só vem depois da pergunta. Ah, pô, que chato isso, né?
Então vamos sortear alguém aí, né? Semear dúvidas, tem que semear dúvida. Quem foi o último que falou foi o Paulo. Diga o número aí, Paulo. 5. 5. Você quer para frente ou para trás? 1, 2, 3, 4, 5. Já foi. Wellington. Tá certo, Wellington? Tá ouvindo aí? Tá. Por que eu tenho certas expressões que têm parênteses e tem certas expressões que eu não tenho parênteses? Alguém estava com essa dúvida? Pedro, Vitor? Quando eu tenho o operador AND aqui, que está trabalhando aqui, eu tenho que ter parênteses. Por que eu tenho que ter parênteses? Porque a prioridade desse operador AND aqui, ó, ela é maior do que os operadores relacionais, certo? E se eu não colocar o AND ali, o que vai acontecer? Ele vai dar errado, certo? Tem que perguntar, Vitor. Tá na dúvida? Pergunta aí, cara. Ó, eu vou tirar parênteses aqui, ó, por exemplo, dessa expressão aqui em particular, só para a gente entender o erro que ele vai dar, certo? Ó, tirei todos os parênteses aí, tá certo? Ó, vou colocar aqui para a gente poder visualizar. Como é que é o comando? Coloca aqui. Ó, vamos pegar alguém aí. Rafael, qual que é o comando que a gente tem que usar aqui? Rafael, boa noite. Qual que é o comando que eu tenho que colocar aqui para poder usar a biblioteca? Qual biblioteca eu tenho que usar aqui? Use CRT, certo? Quando eu coloco esse use CRT, então eu posso chegar aqui no final e colocar o read key, certo? Ó, só para visualizar aqui, ó, eu vou colocar o read key lá, ok? Ó, vou vir aqui e vou mandar compilar. Ó, primeiro ele deu esse erro aqui. Qual que é o erro que ele apresenta aqui para gente, ó? Só para entender aqui, ó. Aqui o código. O operador não é overload AW. Single and real. Não tem nada a ver, né? Ele quer dizer o seguinte aqui, ó, só para traduzir para vocês. Ele está tentando fazer um AND entre 200 e valor, porque a prioridade dele aqui seria fazer... Quem que tem prioridade aqui, ó? O que é prioridade de operador aqui, ó? Ele está dizendo que o AND aqui, ele tem maior prioridade que o maior e o menor igual, certo? Maior e menor igual está em quarto aqui. O AND está em segundo. Então, ele está tentando fazer essa conta aqui. Ó, apareceu um vermelho aqui embaixo do AND, certo? Não apareceu no anterior, não apareceu depois, apareceu nesse aqui. Então, significa o quê? Que ele não consegue fazer isso aqui. E o que acontece quando eu venho e coloco o parênteses aqui? Ele vai executar primeiro essa conta, depois ele vai executar essa outra conta, que tem maior prioridade, e o resultado desse com esse, ele vai fazer o AND, certo? E observe que aqui ele apareceu o read key aqui, ó. Identificador not found, read key, certo? Então, se eu colocar de volta aqui o read key, tá? E mandar... eu tinha salvo antes, né? Vamos ver lá, vendas. Se eu mandar compilar ele aqui de novo, ó, dar o play aqui, ele vai dizer que fez com sucesso.
Então vamos dizer assim, o camarada chegou lá e comprou R$ 95. Não teve desconto. Certo? Tudo bem? Vou mandar executar de novo. Deixa eu mudar o tamanho da fonte aqui, né? Aí ele veio lá e comprou R$ 100. Ixi. Ah, é menor ou igual a 100, né? É sem desconto, né? Então, vamos fazer com 101. R$ 101 ele paga. Ele tem R$ 5,05 de desconto, ele paga 95,95. Se ele comprasse 95, mesmo que ele comprasse 96 ou 100, ele ia pagar 100, não é? Certo? Ó, vamos colocar agora aquele... Como é que chama esse cara aqui? Marcar com o mouse aqui. Como que chama esse cara aí? Breakpoint. Isso aí. Então, eu vou mandar executar de novo. Certo? 101 deu 95,95. Tá. Então, vamos colocar 190, até 200, né? Se eu entrar com 200, aí, tá no breakpoint, tá? Dei enter de novo, ele tá aqui. Então, o que acontece, ó? Ele chegou até aqui. Ele ignorou essa primeira linha aqui, esse primeiro if. Por quê? Porque o valor aqui vale quanto? 100. Menor que 100. 200. 200 é menor ou igual a 100? Não. Aí ele vem para cá. É maior que 100? É maior que 100. É menor ou igual a 200? É menor ou igual a 200. Então, se eu der o F7 aqui, ó, ele executa essa linha aqui, ó. Qual que é a próxima linha que ele vai executar? Vamos achar alguém para dizer isso para a gente. Vai dedocraticamente? Vamos direto mesmo, né? Vamos pegar o Vitor aqui, ó. Tem dois Vitor. Um é Victor, outro é Vitor. Diga aí, Vitor. Oi? Então, qual linha que ele vai executar? Qual que é a próxima linha que ele vai executar, Vitor? Ele veio aqui e executou a linha 10 aqui, ó, tá vendo? Nem executou ainda, na verdade. O desconto tá valendo 0. Vai executar a linha 10. Qual que é a próxima linha que ele vai executar agora, Vitor? (12). Cadê o Victor agora? Victor concorda com o Vitor? Ele vai executar a linha 12? A linha 10 é essa, a linha 12 é essa daqui. Certo? Cadê o Victor? Oi, professor. E aí, Victor? Você Eu concorda acho com o Vitor? Não. Eu Qual acho linha que vai executar a linha 15 ali, professor. A linha 15? Exato. Ixi, e agora? Vamos pedir ajuda dos universitários? Bom, nós temos uma divergência aí, né? O Vitor acha que é 12. O Victor acha que é 15. Eu vou dar o Ctrl F7, o F7 aqui. Que linha que ele executou? 11. 11. Certo? E qual que é a próxima que vai executar agora, então, Victor? A 15, não? Ele continua achando que vai ser a 12. Executou a 11. Será que... Mas a condição é verdadeira para ele executar a 11, a 12, Victor? Por que ele foi para 11? Boa pergunta, Pedro. Ó, veja bem, ele executou a 10, certo?
esse comando terminou, esse if. Não entendeu porque executou a 11? Então tá. Primeiro eu vou explicar por que ele executou a 11. Ó, ele executou a linha 10 aqui, tá certo? O if terminou. Essa condição do if aqui terminou, tá certo? Se essa condição terminou, a próxima linha que ele tem é um novo if. Então, ele executou a linha 11. Vai ser falso. Você sabe que é falso. Mas ele não sabe. Certo? Então, aqui vai dar falso, porque aqui em cima já deu verdadeiro, certo? Se fosse else já é diferente, mas vamos lá. Ó, vamos entender um de cada vez, né? Ó, vamos entender assim. Então, na próxima linha que ele vai executar agora, então, Vitor, ou Pedro, qualquer um dos dois, qual vai ser a próxima linha que ele vai executar agora? O Victor tinha dito que é a 15. O Ali também acha que é a 15. Professor, qual que é o valor que o senhor tinha colocado mesmo? 200. 200. Vitor? Pedro? O Pedro acha que é a 13. E o 13. Vitor? 13 é essa. E o Vitor, acha qual? Vitor. Ah, tá achando igual o Victor, 15. É isso? Mas na verdade o Pedro tá certo. Ó, eu venho para cá, ele vai executar, porque esse if aqui terminou, deu falso, ele ignora e vai executar o próximo if, que é esse cara aqui. Certo? Executou a 13. E agora qual que vai executar? 15. Agora sim é 15. Certo? Aí ele vem, calcula e mostra o valor e pede visualizar. Fiz aqui. Tá certo? Entendido aí? Bacana, Pedro? Vitor? Tá claro, hein? Observe que eu estou usando aqui o comando if then, né? Também está no material, certo? Então, o que acontece? Mesmo que eu tenha encontrado uma condição verdadeira aqui, neste caso, ele vai executar o próximo if, porque é um if then. Eu tenho um if then, dois if then, três if then, quatro if then, certo? Então, cada um desses é uma condição, certo? Então, aqui no material, ele tem a respeito dos if then aqui, que é a parte que eu coloquei aqui. Cadê você? Sequencial, que a gente já viu. Estrutura condicional. Então, tem o if then. Aqui, ó. Se, condição, então, begin end. Certo? Se, condição. A condição for verdadeira, ele vai executar a linha que está ali. Caso contrário, ele vai para o próximo if. Tá certo? Tá claro? Ó. Aí nós temos a situação, ó, eu tenho o if then e eu tenho o if then estrutura condicional composta. Essa outra é a estrutura condicional simples, certo? O que muda entre estrutura condicional simples e composta? Tá? Vou tirar aqui o breakpoint. Tudo bem? Por favor, prestem atenção, não pisquem, vamos prestar atenção aí, tá? Se eu for utilizar o else, veja bem, se essa condição for verdadeira, eu executo essa linha. Se não, eu vou verificar essa condição. Volto aqui, vou colocar o se não. Eu tenho que considerar sempre que eu posso utilizar o se não, sempre que eu tiver condições usando as mesmas variáveis, tá certo? Então, vamos entender assim, ó. Esta estrutura, se então, se não, que está aqui, ele faz o quê? Ele vai levar em consideração que o if não terminou aqui, ó. A condição simples, ele terminaria aqui, certo? A composta significa que ele continua.
Tá certo? Aí o que acontece aqui, dentro dessa questão que ele continua? Se eu mandar compilar, eu fui lá e coloquei o else, certo? Olha o que acontece. Eu vou parar aqui, ok. Vou mandar o play novamente. Ele deu um erro. Que erro que ele deu? Ele está dizendo aqui, ó, syntax error. Ponto e vírgula, expected, mais else found. Found significa Encontrado. encontrado. Encontra Então, ele encontrou, ele esperava o ponto e vírgula, mas ele encontrou else, certo? Mas, expected é esperado, né? Então, significa que o erro não está aqui, o erro está na linha de cima aqui, ó. Se eu tirar esse ponto e vírgula aqui, certo? E mandar compilar, ele vai reclamar no próximo else, certo? Ele deixou de ser desse e veio para esse. Por quê? Porque se eu tenho else, então não posso ter ponto e vírgula. Porque ponto e vírgula indica para mim o quê? Fim da linha de código. Na verdade, ele indica essa sequencialidade. Ó. Observa aqui, ó, tudo tem aqui ponto e vírgula, certo? Tá? Então, ó, o que que diz aqui, ó? Um programa deve se iniciar com a palavra program, seguida do seu cabeçalho e um ponto e vírgula. Um bloco um bloco e um ponto final. Um bloco, por sua vez, é formado por declarações pela palavra begin, por comandos, né, e pela palavra end, né? Então, o que que acontece? Ele considera o ponto e vírgula aqui como sendo sequencialidade desse processo, tá certo? Então, o que acontece? Por isso que eu não posso ter ponto e vírgula quando eu tenho if then else, certo? Aí eu venho aqui, compilo. Aí ele dá certo. Vamos marcar um breakpoint ali para a gente visualizar, né? E fazer o mesmo teste que a gente fez ali. Certo? Tudo bem? As linhas continuam as mesmas, certo? Então, eu coloquei o valor 200, certo? Vamos começar com o valor 101, por exemplo. Vou marcar outro ponto lá em cima. Ó. Marcar aqui, certo? Então, observe, vou dar Enter. Eu dei Enter, ele vem de volta para o Lazarus lá. Ó, o Lazarus está piscando ali, tá vendo? Vem para cá. Então, ele veio aqui. O valor que eu li, 101. 101, ele não passou por aqui. Ó. Desconto continua valendo 0. Então, eu vou dar F7. Ó, ele veio para a linha que está aqui. Desconto está valendo 0. Ele calculou. Ó, desculpa aí, foi mal. Não era para dar F7. Olha para onde que ele foi. Ele estava na linha 10 e foi para onde? Tá vendo aqui? Ele veio parar na linha 15. Entenderam o X da questão? Veio parar aqui na 15, ó. Pulou. Por quê? Ele encontrou o verdadeiro aqui, ele desconsidera todo esse resto aqui e vem para a próxima linha depois do if. Tá certo? Ó. Aí aqui, eu vou dar F7 de novo. Ele vai escrever o valor. Ó. Tá certo? Deu o mesmo resultado. Ó, ele voltou para cá, né? Então, terminar aqui, ele parou. Na verdade, ele considera a colocação que ele faz aqui é assim, né, Pedro? Ele veio aqui, é verdadeiro, encontrou aqui verdadeiro, então ele desconsidera o resto dos ifs ali. Certo? Se esse foi verdadeiro, o resto não pode ser verdadeiro. Beleza? Agora tem uma outra questão aqui, que eu vou precisar da ajuda de vocês para entender, né?
Vamos dizer assim, ó. Vou tirar os breakpoints aqui. A colocação é assim, ó. Valor é maior, é 200 lá, ou 100, 101 lá, certo? Se o valor for menor ou igual a 100, então o desconto é zero. Se ele não for menor ou igual a 100, eu preciso colocar essa condição aqui? Pedir Pode ajuda. repetir, pode repetir, professor? Posso? Veja bem, ó. O valor é menor ou igual a 100. Se ele for menor ou igual a 100, o desconto é zero. Tudo bem? Mas se o valor não for menor ou igual a 100, o que acontece? Eu preciso dizer que ele é maior que 100 e menor que 200? Não é necessário, professor. Não é necessário. Por que não é necessário? Porque se caso não for a condição de cima, o valor só pode ser maior que 100. Então tem que Se não definir que for- o valor é maior que 100. Exatamente, Alisson. Então, o que acontece? Eu posso retirar esse. Só esse que eu preciso retirar ou posso retirar mais alguma coisa? Não, pode tirar maior que 200 e Tirar maior que 200. o maior que 300 poderia alterar só para else. Eu poderia tirar, vou colocar aqui como chave, um comentário. Tá claro? Então, vamos entender assim, ó, só para visualizar. É menor ou igual a 100, ele entrou aqui. Desconto vale zero. Se ele não for menor ou igual a 100, ele só pode ser maior que 100, certo? Mas eu vou verificar, já que ele é maior que 100, ele caiu no else, eu vou verificar se ele é menor ou igual a 200. Se ele não for menor ou igual a 200, significa o quê? Ele pode estar na terceira faixa. Ele pode ser maior que 200 e menor que 300. E se ele não tiver no menor ou igual a 300, só pode ser o quê? Só pode ser maior que 300. Certo? Então, eu nem preciso ter essa condição que está aqui. E será que dá certo? Vamos colocar aqui para rodar, né? Eu vou pegar o mesmo valor 200 que a gente teve. Certo? Ele calculou 10%, 200, não é isso? Que é até 200, né? É isso? Ó. Menor é zero. Aqui ele calculou, perdão, 5%, né? É que 5% de 200 é 10, né? Tá certo? Ó, vamos colocar de novo. Vou colocar 201. 201 lá tinha dado 10 de desconto, certo? Ó. Se eu comprar 200 reais, eu vou pagar... Quanto que tinha dado lá? 190. Mas se eu comprar 201, eu vou pagar 180. Tá certo? Estão entendendo aí? Eu vou colocar o 301. Dá 15%. Certo? Ó, 300. Ó, vamos executar de novo. Se eu gastar 300, eu vou pagar 270, que dá 10%. Certo? Foi rápido demais. E se eu gastar 301, vou pagar 255,85. Tá certo? Estamos entendidos? Dúvidas? Professor, Tem gente com dúvida. Oi. só uma pergunta. Na linha 7, Linha 7. muda uma coisa se colocamos if valor maior que zero e valor menor ou igual a 100? Muda uma coisa? Não. Não muda nada. Só isso. Uhum. Mas o valor não pode ser zero, né? Não. Não, porque daí ele não comprou nada, né? Uhum. Certo? Daí ele não comprou nada. Certo. Certo? Olha, Adriele.
Tudo bem? Linha 6, como é que é, Jean? Linha 6, podia ser right, digite o valor? Poderia colocar a mensagem para visualizar lá, né? Como a gente fez as outras vezes. Assim como aqui, ó, posso colocar aqui, então. Right LN, entre com o valor da compra. Vírgula. Na verdade, vamos fazer assim, vou colocar o right e o read LN, certo? É isso? E aqui embaixo, no right aqui, vou colocar assim ainda. Desconto igual, vou colocar uma vírgula, tá? Vou vir aqui na frente, colocar aqui entre aspas, simples, valor a pagar, 2 pontos, uma vírgula aqui, tá? Vou dar um espaço aqui depois do coisa e vou dar um espaço antes do valor aqui, para ele não ficar grudado com o valor do desconto, tá certo? Tá? Então, vem aqui, compilei, salvei, coloquei para executar. Entre com o valor da compra. 601. Ah, eu deixei um breakpoint lá, só um pouquinho. Aqui. Vou dar o play agora. Ó, você já mostrou o valor. Desconto deu 45,15, valor a pagar 255,85. Era essa a colocação, Jé? É isso? Agora vamos dizer assim, ó, eu vou parar aqui, executei, certo? Ó, vamos entender assim. Tá aqui. Eu chamei de vendas. Ó, observe aqui, ó. O que aconteceu aqui? Que hora que são agora? Ó, 22h30, certo? Aqui? 22h30. Ó, 22h29, tá vendo aqui? Isso aqui é um aplicativo. Tá vendo aqui? Aí vem aqui, ó. Vem aqui e dou um enter aqui. O que faz? Observaram aí? Ó. Eu tô com o Lázaro rodando no Lázaro, ó. O Lázaro está aqui. Eu tô rodando no Lázaro, ó. Isso aqui é o Windows Explorer, não é o Windows Explorer? Certo? Eu vim aqui em vendas, eu chamei de vendas, certo? Ó, do outro dia. Ó, a gente fez hoje, mexeu com Bhaskara aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, dia 4/8/2020, 21 e 23. Aplicativo. Ó, vem aqui. 1, 3, menos 4. Viram aí? Sendo quadrado da aula da outra aula também, tá? Mas vamos dizer assim, ó, vendas é o aplicativo, certo? Rodo 101, olha lá. Bacana? Entenderam o processo? Parece útil? Bacana? Dúvidas? Professor, Diga, Giovanni. só por curiosidade, tem como colocar tipo um looping no final? A hora que ele Calma. executar. Ó, outro dia eu comecei programação, os caras me falaram assim, eu tô indo muito rápido. Não, é só por curiosidade. Tem a opção só por curiosidade mesmo. Claro que tem. Não precisa. Ah, não, sim, não. beleza, então. Vamos fazer sim. Ah, ô louco, Douglas, que isso?
Ô, professor, tem alguma aplicação que você pode colocar assim e, tipo, o programa então fecha em 15 segundos após terminar após mostrar o resultado? Tem como fazer também. Mas nós vamos trabalhar daqui já vimos a estrutura de seleção, certo? Nós vamos trabalhar depois. Na verdade, nós vamos fazer uns negócios antes aí, certo? Mas a ideia é para trabalhar para alguma coisa, não é isso? Tá certo? Então, vocês têm os exercícios aqui para trabalhar para mim, para semana que vem, que a gente já combinou, certo? Para semana que vem. Essa lista do que tem aqui do material que das atividades de fixação. Leiam com bastante cuidado, certo? Nós vamos trabalhar esses exercícios, mas vamos ter outros exercícios ainda para trabalhar, certo? Tudo bem? Aqui embaixo tem os programas para vocês terem um exemplo de uma implementação, e depois tem a forma algorítmica para transformar em programa, tá certo? Que é esses exercícios que tem aqui. Beleza? Estamos entendidos? Sim. Se tudo der certo, a gente vai mexer até com a interface gráfica. O que vocês acham? Mas tem que ralar bastante para a gente chegar até a interface gráfica. Tá? Bacana? Vamos às dúvidas, por favor. Tá num ritmo bacana aí, o pessoal que estava preocupado aí? Quem que era? Do Pedro? Paulo? Não lembro. Ô, professor, Oi. eu queria saber com a aplicação gráfica, a gente começa a trabalhar com isso em qual período? Você pode falar para nós? Talvez a gente trabalhe esse ainda. Ah, filé. E quando... deixa abaixo. Tá tranquilo aí? Adriele, Giovanni, Pedro. Tranquilo? Giovanni também. Giovanni começou hoje? Não, né? Giovanni já estava na aula passada, né? Tem o Gabriel, o Ali. Em que tempo também a gente vai começar a usar as DLL em nossos programas? Vai demorar também. Calma. Muita calma nessa hora. Pra que a pressa? Não, é tipo mais uma pergunta por curiosidade, né? Tá certo. A gente vai. Fiquem tranquilos, vocês vão aprender as coisas. Cada coisa é seu tempo. Tá bom? Pra gente não atropelar as coisas, né? Mas que eu sei vai ser mais pela linguagem C++, não? Nós mudamos a linguagem, não estamos mais com C++, nós vamos trabalhar com C#. Sim. Tá? Vamos trabalhar com C#. Vai ser Pascal, Delphi, C#. Beleza? Beleza. Tranquilo? Entendido o processo? Na próxima aula, nós vamos ver mais ou menos assim, ó, veja bem. Aqui a gente usou algumas funções como raiz quadrada, elevar o quadrado ali, não tem? Certo? Tem essas rotinas que a gente usou, as funções pré-definidas. Será que eu só posso usar aquilo que já existe pronto? Ou será que eu posso criar uma funçãozinha dessa para fazer alguma coisa? Certo? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar com outro conteúdo aí. Beleza? Tranquilo? Por favor, assistam as videoaulas, né? Além de assistir as videoaulas, façam os exercícios. Esse assunto não tem como aprender sem fixação, certo? Sem fazer propriamente o exercício.
Deixa eu perguntar alguma coisa. Quem está assistindo a aula de celular, que não está usando computador? Tem alguém que está assistindo a aula do celular? Eu. Ah, tá. Quem mais? Beleza. Na próxima aula eu vou passar uns aplicativos que dá para usar no celular para compilar o programa em Pascal. Opa. Certo? Certo. Beleza? Mais alguém? Gabriel Reginato, Ali. Tá tranquilo? Então, acho que por hoje vamos ficar por aqui, né? Pode ser? Se alguém ficou com dúvida, por favor, pode postar lá. Eu deixei aberto o espaço. Quem não tinha entregue o trabalho da semana passada, eu abri para entregar da semana que vem, que é o do... Eu fiz o do quadrado, daí pedi para calcular do triângulo retângulo, de um retângulo e de um paralelepípedo, né? É isso? Tá certo? Quem não fez ainda, pode fazer ainda e entregar, tá? Tá postado, acho que nos três cursos que estão fazendo parte aqui. Bacana? Quem quiser entregar outra versão, também pode entregar depois de ter feito isso daqui tudo, certo? Tudo bem? Bem. Tá tranquilo? Então tá bom, pessoal. Tenham todos uma boa noite, tá? Bom final de semana, bom exercício para me entregar semana que vem e entrega o trabalho. Tá? Beleza? Boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, até mais. professor. Boa noite.